Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. Esse é mais um bate-papo informal de número 57, cujo tema é Quem Criou o Mal? E aí, Rita, como é que é esse negócio de fazer os nossos programas suado depois da nossa corrida, sem maquiagem, né? Não, mas é porque a corrida, né, faz com que a gente tenha assim passe por um estado de meditação. E aí a gente fica mais inspirado. E para não perder a inspiração, a gente aproveita e já fala do jeito que tá, Isso, né? então vamos aproveitar, vamos fazer o nosso jabá. Pessoal, não esqueçam de visitar a nossa página, de dar o seu like, seu dislike, né, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de repassar, né, os nossos vídeos. Precisamos chegar a 400 inscritos, está difícil, mas se vocês nos ajudarem, vai dar certo. E aí, Rita, quem criou o mal depois do nosso jabá? Pois é. Esse tema, né, nós resolvemos falar sobre ele porque nós ouvimos de uma pessoa a seguinte frase. Ela falou assim, Deus criou o bem e o mal foi criado para que nós valorizássemos o bem. E aí eu achei estranho, falei assim, mas Deus nunca criaria o mal, porque se Deus é bondade pura, como ele criaria o mal? O mal somos nós que criamos. E aí a gente pode começar o nosso papo daí, né? Que foi o tema, né? Mas fomos nós que criamos, mas tudo na criação de Deus, ela não tem razão, não? Tipo assim, nós criamos no sentido de que nós não criamos, nós fazemos o mal, porque o mal, na verdade, é um sinônimo de ignorância. Então, por ignorância, né, as leis divinas, leis de causa e efeito, lei de reencarnação, a ética e a moral, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por ignorância a tudo isso, nós fazemos ainda o mal ao outro e a nós mesmos, né? Porque quando fazemos o mal a alguém, a gente faz a nós mesmos. Agora, Deus, se é todo bondade e justiça, como ele pode ter criado o mal? Isso, assim, se nós pensarmos, né, usarmos do nosso raciocínio, do nosso discernimento, não faz o menor sentido. Porque ele criaria uma força tão grande como Deus é, né, de encontro a ele mesmo? Isso não faz o menor sentido. E quando a gente fala bem e mal, a gente entende, pelo menos na minha cabeça, fica como se tivesse um senhor do bem e um senhor do mal, e esse senhor do mal seria tão poderoso quanto o senhor do bem. Isso, para mim, não faz o menor sentido, né? E uma força que pode dominar o planeta, que pode dominar as nossas vidas. E daí a gente poderia até dizer, caramba, então Deus é um sujeito que não tem nada para fazer, ajuda a criar um mundo e permite que esse mundo possa se autodestruir por meio do mal. Sendo mal a sua criação, né? Pois é, não dá para acreditar, né? Inconcebível. Não dá para acreditar em nada ou em ninguém que seja maior do que Deus, porque o Criador de todo esse universo, todas essas galáxias, planetas, né, constelações, tudo isso que existe aí, como pode ter alguém, né, com essa mesma capacidade de destruir isso tudo? Não, é impossível. Então, como diz, tem vários vídeos da Nete Guimarães, né? Todos já devem ter ouvido falar. Ela fala muito sobre isso também, mais de um vídeo dizendo que o mal não existe realmente, que é simplesmente ignorância, né? Nossa ignorância em relação às leis. Na verdade, universais. É como você está dizendo, né? O mal é o nosso descaminho, né? É. A lei, dentro daquilo que nós entendemos, uma vez que somos espiritualistas, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, né? Acreditamos que ele veio nos trazer um caminho de cosmicidade, um caminho pleno para que nós sejamos felizes obedecendo ao Pai. E na medida em que nós nos afastamos dessas leis, né, nós incorremos na lei de causa e efeito. Né? Usando o livre-arbítrio que foi dado por Deus, mas que deveríamos saber usar, né, com maior discernimento e mais sabedoria, né? Porque o livre-arbítrio não deixa de ser um processo de contínuo de educação, né? Na medida em que nós erramos ou na medida em que nós fazemos algo que é indevido, de alguma forma nós deslocamos uma energia do universo e essa energia precisa ser reposta. Entra a lei da causa e efeito, né? Que Sim, a gente fala sempre. Que é a lei de causa e efeito. Então, quando você mente para alguém, ou quando você tem um sentimento de inveja, ou quando, né, você quer um excesso de poder, ou quando você é extremamente egoísta, isso não tem a ver com o ensinamento de Jesus, de amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Contraria frontalmente a lei. Nós estamos aqui para sermos fraternos, para sermos amigos, para darmos amor, para recebermos amor, né? Para servirmos, servirmos, né? Para sermos o melhor que nós pudermos.
E o fato de sermos o melhor que nós podemos, isso se reflete na nossa família, se reflete no nosso grupo de trabalho, se reflete na nossa sociedade. Se nós fôssemos mais fraternos, certamente nós não teríamos todos esses atritos, né, nos quais nós vivemos. E isso significa o quê? Gente que tem coisa de mais, outro que tem coisa de menos. É sempre assim. Quando alguém quer ter algo de mais, alguém terá algo de menos. Porque é como se nós admitíssemos que tudo é energia e que toda essa energia precisa ser distribuída equitativamente para todos. Quando a gente fala assim, você estava falando aí do livre-arbítrio, eu entendo da seguinte forma: nós estamos para a espiritualidade superior, e são os espíritos, né, ascensionados, Jesus, Cristo, todos os Cristos, Deus. Tá legal que essa tua mão no vídeo tá um barato. Eu falo muito assim, né? Então, nós estamos para essa espiritualidade superior, assim como as crianças estão para os adultos, sim, não é? Nós, como adultos, pais, mães, né, responsáveis, o que nós fazemos com as crianças? A gente diz, as crianças não sabem ainda o que fazem, são muito pequenas, têm que aprender. Então, nós educamos, orientamos o que é bom, o que é certo, o que é errado. Da mesma forma, a espiritualidade superior também nos auxilia. Então, nós usamos o livre-arbítrio mal porque estamos nesse processo da educação. De aprendizado, né? De aprendizado. E o aprendizado é justamente através dessa outra lei, que é da reencarnação, que é através das reencarnações nós vamos experienciando, né, novas situações, resgatando nossos erros pretéritos e aprendendo, né, na carne mesmo, aqui na vivência, aprendendo exatamente como devemos reagir, não é? Como devemos viver melhor, se você me permite, né, Rita? Porque na medida, como você falou, que nós vamos aprendendo, nós não erramos mais. É igual aquela questão que é muito simples pra gente, né? Aprender a andar de bicicleta. No início a gente toma um monte de tombo, não sei o quê, é uma coisa difícil, complicada. Depois que você aprende, não há mais razão de ser de você cair. Assim somos nós no nosso dia a dia, com as nossas vidas, no nosso relacionamento com as pessoas. Na medida em que a gente se aprende a se relacionar, né, a coisa sempre vai ficando mais fluida, vai ficando muito melhor. É aquele negócio, é igual a nossa escala evolutiva. Saímos do reino mineral, passamos para o reino vegetal, para o reino animal, chegamos no nominal, vamos para o reino angélico. Vamos ser co-criadores com a divindade. Mas isso é um processo de aprendizado. E leva, sei lá, milhões, bilhões de anos. Né? Mas é um processo contínuo de aprendizado. Mas voltando ao nosso papo, né, inicial, né? Então, quer dizer, não faz sentido que Deus tenha criado o mal, porque Deus é infinito, imaterial, né, soberanamente justo e bom. Qualquer coisa que contraria essa definição vai botar por terra a nossa ideia de Deus. Se Deus é infinitamente justo e bom, ele jamais criou o mal. Ele criou a lei. Né? O desvio da lei faz com que nós vivamos com essa sensação de que estamos diante do mal. Aquela história que a gente fala dos anjos decaídos, né? Os anjos decaídos somos nós, né? Que não passamos de ano, né? Num determinado nível em um mundo, e somos exilados para mundos inferiores para refazer aquela série, né? Fazer aquele ano todo de novo, com vivências, né, diferentes, para poder aprendermos, né, nessa caminhada. Agora, é o que nós estamos vendo hoje, né? Hoje a gente vê até nas mídias, né, o pessoal falando muito que a nossa situação agora do mundo, que estamos na nossa transição planetária, e eu acredito que já no nível já bem avançado da transição, né? E todos têm falado muito, né? Isso agora é uma luta do bem contra o mal, do bem contra o mal. E é aquela história, né? Não é a luta do bem contra o mal. Na verdade, o que acontece, né? Nós sempre falamos aqui, inclusive podemos colocar na descrição do vídeo outros vídeos anteriores, né? O da transição planetária, das leis divinas, né? Podemos colocar, e vale a pena vocês reverem também. Então, o que acontece? Como nós temos 2/3, né, dos encarnados e desencarnados na Terra, que irão ser deslocados exilados para outros mundos inferiores, né, daqui a pouco, né, com essa transição planetária, que nós temos aqui 1/3, né, de espíritos que estão no caminho já de Deus. Então, como é minoria, parece que os maus estão vencendo, mas isso não vai acontecer nunca, né? Porque Deus é grande demais para que alguém se sobreponha, né?
né? Os que estão fora do caminho são sempre muito barulhentos, né? Estão fora do caminho temporariamente, né? Isso. Que vão achar o caminho já já. Até porque é da vontade de Deus. Então a gente tem Estamos que... fadados a isso. Temos que fazer a famosa separação do joio do trigo, né? Isso. Mas é simplesmente isso que você falou. É colocarmos as pessoas no lugar certo, onde elas terão melhores condições de seguir o seu processo evolutivo. E a gente tem essa mania de falar que o mal, né? O demônio, o diabo que está me atentando. Não, somos nós mesmos. É a nossa própria consciência, entendeu? Falando mais alto, né? Então, nós precisamos prestar atenção mesmo nos nossos pensamentos. Então, quando eu falei que nós criamos o mal, no sentido disso, que nós temos esse mal também dentro de nós, entendeu? Mas por quê? Por ignorância. Então, quando ouvirmos, né, aquela coisinha, né, falando para fazer errado, alguma coisa errada e tal, vamos parar, né, pensar, refletir que pensamento é esse? Esse pensamento está correto, né? E é dessa forma que a gente pode tentar se modificar e tomar consciência, né, dos nossos atos. Antes de fazer alguma coisa, aquela velha história, né? Vamos pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo. É simples assim. Né? Simples assim. Caramba, a gente tem receita para tudo, né, Rita? Só falta a gente também fazer, né? Isso. Então, pessoal, mais uma vez, esse é o nosso bate-papo informal de número 57. Não esqueçam de repassar os nossos vídeos, de visitar o nosso canal, de dar o seu like. O seu dislike. E, por favor, gente, vamos chegar a 400 inscritos, é muito importante pra gente. E quando você for assistir o nosso vídeo, faça um comentário qualquer, Isso. mande uma pergunta, que a gente vai ficar muito satisfeito. Ou um tema, tá legal? Um grande abraço, tudo de Tchau. bom. Tchau, Beijo tchau. para todos.